aula de Circuitos Elétricos 1, lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar o circuito paralelo com resistores. A associação tanto série como paralela de componentes e elementos de circuitos é muito comum na área de eletroeletrônica, seja associando-se baterias em série para aumentar a tensão, ou baterias em paralelo para aumentar a corrente, ou como nesta imagem que vemos uma caixa de som, em que é comum se fazer a conexão em paralelo dos alto-falantes. Então, o circuito paralelo ele tem características distintas daquelas que estudamos para o circuito série. Enquanto no circuito série um componente é conectado após o outro, no circuito paralelo os componentes são conectados lado a lado, ou seja, um conectado juntamente ao outro, formando um nó em que ocorrerá a divisão da corrente. Então, esta é a principal diferença do circuito paralelo. Ele terá a presença de nós, onde teremos a divisão da corrente. Isso estudaremos na próxima aula sobre lei de Kirchhoff para correntes. Então aqui mostramos também o circuito básico, em que temos uma fonte de tensão e um resistor. Do ponto de vista da corrente elétrica, ela é a mesma em todos os elementos, então podemos interpretar como se esse circuito fosse então um circuito em série. E já do ponto de vista da tensão elétrica, ela é a mesma em todos os elementos, então podemos interpretá-lo, ou seja, este circuito seria um circuito paralelo, porque a tensão é a mesma em todos os elementos. Assim, um circuito que tem apenas dois elementos, do ponto de vista da corrente, ele pode ser entendido como um circuito série, e do ponto de vista da tensão, ele pode ser entendido como um circuito paralelo. Para que de fato tenhamos a identificação se o circuito é série ou paralelo, nós devemos ter a presença de 3 ou mais elementos. Aqui mostramos também um circuito misto, em que parte dele está em série e parte dele está em paralelo. Então, os componentes V1 e R1 formam um ramo em que os dois elementos estão em série, assim como também o ramo 2, em que temos V2 em série com R3. Por sua vez, o ramo 1, o ramo 2 e o resistor R2 estão todos em paralelo, formando então nos pontos de conexão a presença de nós. Como percebemos aí, um nó superior e um nó inferior, onde ocorre a divisão da corrente elétrica e também a soma, a conjunção das correntes que vêm do circuito. Então, o circuito paralelo ele tem algumas características importantes que são a presença de nós e a tensão é a mesma em todos os elementos. Então, o circuito mais simples é formado por dois resistores em paralelo. Então, nesse circuito temos R1 em paralelo com R2. Percebam que temos uma conexão comum, que é o nó superior. Assim, também na parte inferior temos uma junção em que os componentes estão conectados juntos, então que é o nó inferior. E a resistência total, ela será então a soma dos inversos das resistências. Então, nós temos que a resistência total é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Esta equação pode ser alterada para R total é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, um circuito com dois resistores, nós podemos usar aquela equação de maneira direta, sem ter que calcular os inversos das resistências. Ok? Vamos então resolver alguns exemplos. O primeiro, temos uma associação em paralelo com dois resistores, um de 100 ohms e um de 220 ohms. Portanto, a resistência total será o produto dos dois resistores dividido pela soma dos dois resistores. Então, teremos uma resistência total, ou equivalente, de 68,75 ohms. Percebam que a resistência equivalente de um circuito paralelo ela sempre é menor do que a resistência do menor dos elementos. Enquanto no circuito série, a soma, a resistência equivalente sempre é maior do que a resistência de cada elemento individualmente, aqui no circuito paralelo, a resistência equivalente será sempre menor do que a menor das resistências.
No segundo exemplo, temos dois resistores em paralelo, sendo um de 1 kΩ e o outro de 3,3 kΩ. Portanto, a associação desses dois resistores resulta em um valor de 0,77 kΩ, ou seja, 770 ohms. Já no exemplo 3, nós temos então que um dos resistores tem uma resistência de 2.200 ohms e a associação tem uma resistência de 1.000 ohms. Qual é o resistor que tem que ser colocado em paralelo com aquele de 2.200 ohms para dar um resultante de 1.000 ohms? Então, podemos alterar a equação calculando, nesse caso, R2 e encontrando, então, 1,8 kΩ para a sua resistência. Então, isso significa que um resistor de 1,8K em paralelo com um resistor de 2,2K resultam em um resistor de 1K. Já um circuito com 3 resistores, aplicamos a mesma ideia, a mesma lógica. Então, a resistência total é o inverso da soma dos inversos das resistências. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E assim aplicaríamos essa sequência até infinito, conforme o número de resistores que tivermos. Neste caso, para 3, então, paramos no R3. O exemplo 4, então, é um circuito paralelo com resistores de 10 ohms, 22 ohms e 33 ohms, resulta numa resistência que é menor do que o resistor de 10, ou seja, é menor que o menor resistor, com um valor de 5,69, aproximadamente 5,7 ohms, ok? Já no exemplo 5, vamos mostrar que quando temos 3 resistores com resistências muito diferentes entre si, em paralelo, o equivalente é aproximadamente igual ao valor do menor resistor. Então, neste caso, um resistor de 10 ohms em paralelo com um resistor de 100 ohms, que também estão em paralelo com um resistor de 10 kΩ, o equivalente será próximo de 10 ohms. Vejam que o valor exato é 9,1, 9,08 ohms. Lá no circuito série, quando colocamos em série um resistor de 10 ohms com um de 100, com um de 10 kg, o equivalente fica próximo a 10 kg, porque é a soma dos 3 elementos. Aqui, nós temos o contrário, o equivalente é próximo ao elemento de menor resistência. Circuito, então, com 4 resistores, aplicamos a mesma ideia. Então, a resistência total será o inverso da soma dos inversos das resistências. Esta expressão, na verdade, ela advém da soma das condutâncias, que é o contrário da resistência, enquanto a resistência é a oposição à passagem da corrente elétrica, a condutância é a facilidade que o elemento oferece à passagem da corrente elétrica. Então, num circuito em paralelo, nós poderíamos somar as condutâncias, porque a corrente se divide e, portanto, tem vários elementos para fluir. Por isso que levaríamos em conta a condutância. Então, neste caso, nós teríamos que a condutância total seria a condutância 1 mais a condutância 2 mais a 3 mais a 4. Portanto, como a condutância é o inverso da resistência, então, na verdade, para encontrarmos a resistência total, temos que considerar o inverso da condutância total. E a condutância individual é o inverso de cada resistência individual. Portanto, a condutância 1 é 1 sobre R1, a condutância 2, 1 sobre R2 e assim por diante. Então, é daí que se obtém a expressão da resistência total, ok? O exemplo 6, ele pede então que encontremos a resistência total, ou equivalente, para um circuito com 4 resistores em paralelo, sendo que os valores são 1K, 2,2K, 3,3K e novamente 2,2K. Então, aplicando a expressão, encontramos que a resistência equivalente é 0,45 kΩ. Também chama a atenção que nós podemos utilizar aquela expressão para 2 resistores fazendo sempre o cálculo de 2 em 2. Então, nós poderíamos encontrar o equivalente de R3 e R4, este resultado novamente encontrar o equivalente com R2 e deste resultado encontrar o equivalente com R1. Nós encontraríamos o mesmo resultado, só que faríamos mais contas usando aquela equação mais simples. Esta equação completa, nós fazemos então uma conta apenas
mas temos que utilizar a expressão mais complexa. Estendendo este resultado para qualquer número de resistores, então nós podemos ir até n, então nós faremos a soma dos inversos das resistências até n. Basicamente é isso. Então vamos fazer dois exemplos. Considerem que nós temos um circuito paralelo com 6 resistores de 1K. Todos eles são iguais e todos estão em paralelo e queremos saber a resistência equivalente. Quando todos os elementos são iguais, basta dividir a resistência do elemento pelo número total de elementos. Então, neste caso, a resistência é 1K, o número de elementos é 6, então 1K dividido por 6 dá 0,17K, ou seja, 170 ohms é a resistência equivalente dessa associação de 6 resistores de 1K que estão em paralelo. O exemplo 8 pergunta quantos resistores eu preciso colocar em paralelo se o valor deles é de 10 kΩ e eu quero encontrar uma resistência equivalente de 1 kΩ. Então eu preciso colocar 10 resistores em paralelo, ou seja, a gente altera a equação, que é resistência total é a resistência individual dividido pelo número de resistores, quando eles têm a mesma resistência. Então, alterando ela, nós calculamos o N, e o N, então, será 10 resistores. Então, 10 resistores de 10K em paralelo resultam em um resistor equivalente de 1K. Então, esta foi a aula sobre conexão ou circuito em paralelo de resistores para encontrarmos a resistência total. Na aula que vem, então, vamos estudar a lei de Kirchhoff das correntes. Então, nós vamos calcular as correntes em um circuito paralelo, aplicando a lei de Ohm em cada elemento. Então, lembrando que a tensão será a mesma e a corrente é que vai se dividir nos diferentes elementos. Então, isso estudaremos na próxima aula. Então, agradecemos a atenção de vocês e aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Obrigado.